Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos realizando hoje o 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora da Piedade, e o tema desse ano é bastante interessante. No colo da Mãe Piedade temos uma fonte de restauração. E a cada dia da novena que passa, nós temos um subtema também interessante. Hoje o lema é Restaurados em Nossas Virtudes. E eu fiquei pensando na atualidade, na sua opinião, quais seriam as virtudes mais importantes para fazermos um mundo novo? Acho que nos falta muito a virtude da gentileza, nos falta a virtude, às vezes, da generosidade. Na verdade, eu creio que todos nós gostamos de ajudar. A gente não gosta de ser enganado. Eu sou membro de uma paróquia, de uma cidade, onde sofremos agora muito com as chuvas. Houve um colapso muito grande, mais de 300 famílias desabrigadas, com problemas por causa da chuva de granizo. A quantidade de pessoas que ajudaram com telhas, com material de limpeza, todo o envolvimento das lideranças católicas e também não católicas locais, ou seja, todos nós gostamos de realizar a generosidade. Uma das maiores buscas do ser humano é a busca da felicidade. A gente trabalha para ter uma vida digna. 90% das nossas orações, nós pedimos a Deus para termos saúde, para termos paz. E de fato, quando a gente tem saúde, tem paz e tem fé em Deus, a coisa vai, como diz o mineiro, né? Tem uma frase da música muito interessante, que diz assim: se você andar com fé, a fé não vai falhar. E a música diz que a fé está na mulher, que a fé está no pedaço do pão. A fé está na maré, na luz e na escuridão. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim e pelo não. E é por isso que ele pode dizer, né? Se você andar com fé, a fé não costuma falhar. Eu costumo dizer, lá na minha paróquia de origem, Itambacuri, que nós temos tudo na igreja. Nós temos a Santíssima Trindade, no qual nos abençoamos e somos batizados. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos Jesus, maravilhoso. Também na Eucaristia, nós temos o pão que vem do céu. Nós temos os sacramentos, o batismo, a crisma, o matrimônio. Nós temos tudo. Nós temos Nossa Senhora, que intercede por nós junto do Pai, junto de Jesus. Nós temos os anjos. Nós temos a presença do arcanjo Miguel, que segundo Apocalipse capítulo 12, vai guerrear contra o inimigo no dia do juízo final. Nós temos a intercessão dos santos, que oram por nós, junto do Pai no céu. E às vezes o que nos falta é a fé de Nossa Senhora. E a fé de Nossa Senhora foi uma fé tal que ela se jogou assim nos braços do Pai. Às vezes o que falta para a gente é essa confiança, esse se jogar, se lançar nos braços do Pai. E aí o tema da liturgia de hoje vem a calhar, porque nós estamos rezando no colo da Mãe Piedade,
nós temos uma fonte de restauração. Há 15 dias atrás eu fui passar férias com a minha família mora no Rio de Janeiro, e foi uma experiência muito bacana, 15 dias vivendo aquele ritual de lo habitual com a minha casa, mamãe, papai, o meu irmão, todo dia a gente fazendo café juntos, a gente celebrando, todo dia a gente jogando baralho juntos, lavando a louça, limpando o quintal, e eu achei assim tão importante, né? A gente perceber que a gente não está sozinho nesse mundo, que nós somos colocados nesse mundo por Deus dentro de uma família. A minha família é muito sagrada, e por isso a gente pode dizer, alicerçado na fé mariana, que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinha, sozinho. Nós temos uma mãe que intercede por nós no céu. Por isso que o tema da liturgia é importante. E o tema afirma, no colo da mãe, nós temos uma fonte de restauração. É interessante a postura com que às vezes nós dormimos, né? Que nós abaixamos assim o nosso pescoço, fechamos um pouquinho o nosso corpo, dobramos as nossas pernas, porque todos nós no fundo temos uma saudade adâmica, uma saudade do paraíso, uma saudade do ventre da nossa mãe. E quando geralmente a gente está triste, a gente chora para passar a tristeza, a gente dorme, né? A gente fica assim quietinho para ver se a tristeza passa. Essa volta ao útero da mãe, é a volta ao colo de Nossa Senhora. Eu fiz aqui algumas anotações que eu considero importantes e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a respeito do tema da liturgia de hoje, restaurados em nossas virtudes. Na sua opinião, qual seria uma virtude assim excelente que está faltando ao ser humano hoje? Vamos lá. Primeira virtude, com certeza, a virtude da fé. Jesus elogiou várias pessoas que tiveram fé. Um dia uma mulher que sofria com fluxo de sangue, Marcos 5:28, se apresentou a Jesus e disse assim: se ao menos eu tocar na orla do manto dele, eu ficarei curado. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Marcos 5:28. Jesus elogiou um homem que tinha fé, o centurião romano, que nem judeu era e que nem participava do culto em Jerusalém, mas ele foi humilde, ele disse: Senhor, eu sou um homem poderoso, eu tenho vários servos a meu favor, se eu digo para um vai, ele vai, se eu digo para outro vem, ele vem, mas eu tenho um servo que é muito querido meu, que ele está doente, e eu gostaria que o Senhor rezasse por ele. Jesus olha para aquele homem e diz: eu vou lá na tua casa. Diz: não, Senhor, me desculpa, mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E aí Jesus diz na Bíblia: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Lucas 7, capítulo 7, versículo 1. E aí Jesus realizou a cura à distância. Olha que dom excelente. O fato da gente ter fé e podermos ser intercessores de pessoas que estão do outro lado do mundo, a nossa fé nos faz acreditar que pelo poder do Espírito Santo na intercessão, a gente é capaz de ser uma fonte que jorra bênçãos para as pessoas que a gente ama. Porque toda fé é uma expressão de compromisso com a vida do outro. Porque toda oração é um gesto de amor, de compartilhar as graças de Deus que nós recebemos através da fé. Ou seja, a fé é uma virtude importantíssima para um mundo como o de hoje. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estava doente. Jesus disse: Talita, levanta-te, visitou a casa dela, e ali Jesus realizou e elogiou a fé daquelas pessoas. Uma segunda virtude que eu considero muito importante para nós, para a nossa igreja, para o mundo hoje, porque o tema de hoje é restaurados em nossas virtudes, é a virtude da esperança. Nos grandes momentos de tribulação, a gente guardar firme a fé que nós recebemos. É no momento da dor que a nossa fé é provada. É no momento da angústia que nós somos colocados em xeque. É no momento da provação, segundo o Eclesiástico capítulo 2, é que a nossa fé é provada como um ouro no cadinho da humilhação. Eu lembro que na nossa comunidade, há um ano atrás, exatamente na festa de Nossa Senhora das Graças, a coordenadora da comunidade estava participando, já quase começando a missa solene, e aí na mesma noite, lá na comunidade dos Coqueiros, em Itambacuri, a Neide, que é a coordenadora, na mesma noite o filho dela teve um acidente de caminhão descendo a serra, quase chegando na comunidade. E aí a gente chegou para celebrar, a comunidade reunida, uma festa muito bonita que nós temos lá num bairro da periferia do nosso município, e a Neide estava quietinha, com a cabeça baixa,
E aí alguém sussurrou assim no meu ouvido: Frei, o filho da Neide está acidentado lá em cima no caminhão, preso no meio das ferragens. E aí alguém perguntou para ela: você não quer ir lá ver? E ela não respondia nada, ela ficou quietinha, igual Nossa Senhora guardava tudo no silêncio do coração. E aí eis que no meio da missa passa a ambulância com o filho dela carregado, não é folclore, eu vi isso, e ela quietinha, a missa toda de cabeça baixa. E aí quando terminou a missa, depois soubemos que o filho tinha quebrado uma perna, quebrou um braço, e aí eu perguntei para ela: por que você ficou daquele jeito? E ela disse: Frei, eu não podia fazer nada. Passaram os policiais, passaram o bombeiro, passaram os enfermeiros. Eu fiz como Nossa Senhora. Eu me joguei assim nos braços de Deus, eu não podia fazer nada. Se eu fosse para lá, eu ia ficar desesperado. Então, dentro da missa, eu me consagrei totalmente pela vida do meu filho. Não é assim que Nossa Senhora fez com Jesus? Não é assim que a Bíblia diz que Nossa Senhora, ela silenciava e guardava tudo no coração? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que a fé, ela é uma provação grande, né? Que vem a tribulação, nem a espada, nem a dor que traspassa, nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem tirar uma pessoa que tem fé na presença de Deus. Paulo disse isso, né? E se Paulo, com a força que ele tinha como apóstolo, ele teve a capacidade de dizer que nada poderia separá-lo do amor de Deus, eu acho que é essa fé e essa esperança que tem que motivar a nossa busca, a nossa missão. Uma outra virtude muito importante, eu acho que no mundo como o de hoje, né, é muito importante a gente vivenciar a perseverança. Há muitos que saíram da igreja, há muitos que depois da pandemia enfraqueceram na fé. A virtude da perseverança nos ajuda a gente a caminhar, a continuar no caminho proposto, olhar para frente, sabe, minha gente? Eu acho que algumas coisas que aconteceram no passado, a gente precisa aprender a se reconciliar, a gente precisa tentar ter maturidade cristã, para não ficar olhando muito para trás e só reclamando, constatando aquilo que foi mal. Não. Na Bíblia, quem fica olhando muito para trás vira estátua de sal. A gente tem que olhar para frente. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 12: prescindindo-me do passado e atirando-me ao que me resta para sempre, para frente, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, que está reservado para nós na pessoa de Cristo Jesus. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto todo o nosso afeto. E se tivermos algum outro sentir, sobre isso Deus nosso Senhor nos haverá de esclarecer. Contudo, seja qual for o ponto a que chegamos, o importante é prosseguirmos decididamente até o fim. Filipenses 3, 12 a 16. Virtude da perseverança. Nunca se deixe desanimar ou abater se alguém te ofendeu, se alguém é contra você. Padres, para nós, que a gente faça de toda incompreensão, perseguição, de toda calúnia, de todo maltrato, uma força onde a gente possa lembrar que o nosso compromisso é com Jesus. E Ele disse que se a gente seguisse, a gente ia receber 100 vezes mais. De fato, a gente recebe muito, nós temos tudo, mas também acompanhado de sofrimento, incompreensão e perseguição. Olha aí, um grande desafio para a vida hoje, né? Para terminar, uma última virtude que eu considero assim super importante nesse mundo que a gente vive hoje, e Nossa Senhora é um exemplo para nós, a virtude da escuta. Às vezes a gente falha na humildade. Vocês sabem que a palavra humildade vem de humus, que é aquela camada fina que fica entre a terra e o ar. E a pessoa humilde é aquela que sabe se colocar no seu lugar, que sabe reconhecer o seu espaço de fala, valorizar o próprio trabalho. Eu acho que a virtude da humildade, que é própria da espiritualidade mariana, ela nos ajuda a gente a reconhecer a necessidade da escuta, de percepção, a sensitividade, a sensibilidade para com os acontecimentos, né? E Nossa Senhora tinha esse dom, né? De escutar as coisas, de guardar no coração. Tem horas que a gente não deve falar, tem horas que a gente precisa pontuar. Como que é difícil a gente escutar, né? A gente vive hoje num mundo onde as pessoas já não se escutam mais. Um fala, o outro não escuta, a gente rebate, agride. Entre sofridos e sofredores, a gente nem sempre consegue a reconciliação, o perdão, o diálogo e o perdão. É o tema do evangelho desse último domingo.
Mateus capítulo 18, Jesus pediu, olha, se você está ofendido, se alguém ofendeu a você, procura pessoas sós para conversar. Esse evangelho vai continuar no próximo domingo. Pedro vai perguntar, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus vai dar o ensinamento para Pedro, até 70 vezes 7. A gente hoje vive um mundo ferido, fraturado, onde muitas pessoas não estão reconciliadas consigo, nem com Deus, e a gente precisa tentar ser esse canal de reconciliação, ajudar com que a nossa igreja, o ambiente das nossas comunidades, seja um lugar assim, onde as pessoas reencontrem o seu lugar em Deus. Talvez uma grande tarefa para a igreja nesse ano. Para terminar, eu gostaria de contar aqui uma oração que uma vez eu recebi de uma pessoa, e que eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós mais precisamos, é quando nós mais somos testados. E a oração diz assim: pedi forças e vigor, e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi sabedoria, e Deus me mandou pessoas com problemas para ajudar. Pedi inteligência, e Deus me mandou situações difíceis para melhorar. Pedi amor, e Deus me mandou pessoas com problemas para ajudar. Pedi favores, e Deus me concedeu oportunidades. Não recebi nada do que queria, mas recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Obrigado, Senhor. Você tem uma mãe que zela por você no céu. Eu tenho uma mãe que reza por mim todos os dias no céu. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a igreja, nós temos a Eucaristia, e Deus nunca nos abandona, porque todos os dias Ele zela e cuida da nossa felicidade. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,